Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de um tópico muito interessante e espero que vocês gostem mesmo. É o seguinte, minha gente, vamos falar de como comprar sua primeira casa aqui nos Estados Unidos, certo? E aí, ao final desta aula, eu quero que vocês sempre permaneçam para todo esse vídeo, certo? Ao final, eu vou dar umas dicas de como você pode comprar com muito menos dificuldade da maneira tradicional. Vamos lá! Atualmente, para você comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, você precisa procurar um realtor, achar a casa. Muitas pessoas gostam dessa parte, muitas pessoas não gostam, certo? Mas é interessante entender que quizás essa é a parte mais fácil da compra de uma casa, certo? Você achar uma casa que você goste, você vai procurar sistema escolar, você vai procurar uma área que seja desenvolvida para a coisa que você gosta, que tenha um supermercado, que tenha um cinema, que tenha bons restaurantes, enfim, cada pessoa é um pouco diferente em lo que eles buscam em uma casa, certo? E você vai procurar uma casa que você seja legal, tenha o dormitório que você quer, que você realmente se apaixone por ela, certo? E vamos lá, gente, essa é a parte fácil, certo? Sin embargo, uma parte que muitas pessoas ou gostam ou não gostam de fazer, certo? Eu posso falar por experiência própria, é uma parte que muitas pessoas dizem, olha, é exaustante às vezes, você vê muitas casas, procurar uma casa, enfim, minha gente, deixa eu te falar, essa é a parte fácil. A parte mais difícil é você qualificar para a compra de uma casa, certo? A qualificação aqui nos Estados Unidos para a compra de uma casa é muito diferente a qualquer outro país que eu já he atravessado, certo? Então, vamos lá, vamos falar dos formatos tradicionais de como você, imigrando aos Estados Unidos, pode começar sua estadia aqui nos Estados Unidos já comprando uma casa. Fantástica ideia, certo? Vamos lá, vamos a tocar certos pontos que você precisa entender e saber para a compra de uma casa. Existem, em minha opinião, 7 pontos tradicionais que um banco vai procurar e vai querer saber de você para ter ideia se eles vão aprovar você para um préstamo ou não, certo? Vamos lá. O primeiro ponto é quanto dinheiro você tem em poupança, certo? Quanto dinheiro você tem disponível para a compra da casa, quanto você vai colocar de cota inicial, como você está posicionado financeiramente. Atualmente você tem X quantidade guardado para a compra de uma casa e tem X quantidade em reserva para uma emergência. Essa é a análise simples inicial que eles vão fazer. De aí, eles vão querer ver sua documentação imigratória, ou você vai ter um social, ou você não vai ter, dependendo de que parte desse status você está. Mas essa é uma parte muito importante para eles, mas a terceira parte é quizás ainda mais importante, é o crédito, certo? Eles vão querer saber se você tem crédito, qual é o pontuagem de crédito, porque na determinação que eles vão fazer, essa parte de crédito para eles é muito importante. Para eles, isso define se você vai conseguir pagar o empréstimo ou não. E não toda vez essa é a realidade, mas depois falamos um pouco sobre isso, certo? E o quarto ponto eles vão querer ver seus extratos bancários, certo? Eles vão querer confirmar aquilo que você está falando, certo? Que você tem X de ingresso, você vai ter que provar que você tem X quantidade de ingresso. Vão pedir talonários de pago, vão querer que esses talonários estejam ao dia em sua documentação bancária, vão querer ver que você está conseguindo uma poupança de X e vão ver através disso. Eles ainda vão confirmar mais uma vez seu imposto de renda. Eles vão querer 2 anos de imposto de renda e eles vão querer ver que você consiga, com esses impostos de renda, e o que eles estão dizendo para eles, através desses impostos de renda, eles querem saber que você vai poder pagar a nota dessa casa mensualmente. Mas vamos lá. Você acabou de chegar, você não tinha 2 anos de imposto. Mas espera aí, depois a gente vai falar disso. O próximo ponto é esse ponto interessante também. Você precisa ter um historial de haver trabalhado
aqui nos Estados Unidos. Eles vão querer que você tenha mínimo de 2 anos de trabalho contínuo ou com a mesma empresa ou na mesma indústria, certo? Esse é um ponto interessante, porque, de novo, você acabou de chegar. Como é que você vai ter 2 anos de historial de emprego? O próximo ponto é o estado imigratório, certo? Em que ponto de sua imigração você está? Você já tem um Social Security? Sem um Social Security, você não vai conseguir ter crédito, certo? É muito importante você entender que você precisa preparar para essa compra, certo? Só quizás, baseado nessas coisas, você não vai poder, porque esse é um fator interessante. Eles querem esse Social Security. E se você não tem Social Security, quizá vai ter um Tax ID, mas vocês podem ver que a maneira tradicional que existe hoje em dia, esses são 7 pontos que eles vão querer verificar de toda pessoa. E quizás eles vão dizer, ok, sabe que essa pessoa é legal, gostei dele, vamos tentar ajudar ele. Tá bom, eles não têm Social Security, mas vamos fazer o empréstimo com um Tax ID, certo? Que é uma identificação de impostos. Mas, quando eles começam a analisar em mais profundidade, dos 7 pontos, você tem uma poupança, mas não tem crédito. Você não tem extratos bancários daqui dos Estados Unidos. Você não tem imposto dos Estados Unidos. Você não tem historial de crédito aqui nos Estados Unidos. Seu status imigratório ainda não está concluído. Você não tem um Social Security. A probabilidade de você ser aprovado para a compra de uma casa não existe, não é alta, certo? Existem alguns cenários onde você pode ser aprovado, existem. Um contrato de trabalho, um fiador que esteja disposto a contrafiar a propriedade com você, verificar a outra pessoa para qualificar você. Todo esse formato tradicional é contra você, certo? Então, como é que as pessoas compram casa aqui hoje em dia? Vamos pegar um estrangeiro. O estrangeiro chega aqui, tem 2 opções para comprar casa. Ou ele entra nesse porcentagem pequeno, que ele consiga qualificar com uma carta de emprego, com uma série de documentação, ou ele compra a casa cash, certo? Que quizás seja uma boa ideia, quizás não seja uma boa ideia, porque você está se descapitalizando, está apenas chegando aqui e está utilizando uma parte grande de seu patrimônio para comprar uma casa e comprar ela em cash. Para algumas pessoas funciona, para outras não. Aí, qual é a opção que queda? A opção que queda é você alugar uma casa, e o aluguel dessa casa tampouco é tão fácil, certo? Porque quizás dos 7 pontos tradicionais da compra de uma casa, você não tenha que ter todos 7, mas vai precisar 3 a 4. E já falamos que dos 7, a maioria dos imigrantes mal têm 2, a vezes 3, certo? Então, é importante, quando você está fazendo sua análise, entender essa parte. E que é o que a maioria das pessoas fazem? Têm que alugar uma casa, vão sobrepagar por el aluguel dessa casa, porque não têm todos os fatores tradicionais, e vão ter que colocar... eu já vi esse cenário onde pagam 6 meses por adelantado, e muitas vezes até 12 meses por adelantado. Então, minha gente... esse não é um bom uso de seu dinheiro e sua capitalização quando você chega aqui, entendeu? Podemos concordar que o sistema tradicional dos Estados Unidos, o sistema bancário, como funciona aqui hoje em dia, não funciona para imigrantes atualmente, certo? Existem algumas pessoas que conseguem fazer com muita dificuldade, e eu falo o seguinte: se você tem um contrato de trabalho com uma mega empresa e ela vai assinar um documento que ela está dando um contrato de emprego para você, quizás você consiga, certo? Agora, se você está chegando aqui aos Estados Unidos e você tinha um restaurante em Brasil e você está chegando aqui com a expectativa de montar um restaurante aqui também, você cria um risco muito grande para eles, porque eles estão mirando você como se este fosse seu primeiro restaurante. Eles não miram o historial de trabalho que você teve em seu país, certo? Ou a experiência de trabalho ou experiência de negócio que você teve em seu país. Mas vamos lá. Eu falei para vocês que ia dar algumas teorias e umas ideias de como comprar essa casa diferente, certo? E é através de nossa empresa, certo? Nós temos
um análise financeiro que fazemos para a compra de uma casa que é muito diferente ao sistema tradicional. Nós gostamos de criar win-win situations, onde é beneficiário para você e é beneficiário para nossos inversionistas, certo? Que é o que acontece, gente? Como inversionista, eu sempre estou analisando risco, certo? E é o que um banco também faz, certo? Um banco analisa risco, por isso eles têm 7 diferentes pontos que eles vão analisar, e se você tiver esses 7 pontos, você diminui o risco deles. Mas nós, como inversionistas, entendemos que existem outros pontos que quizás são um pouquinho mais legal do que eles estão procurando. E para meus inversionistas, cria um cenário onde podemos também criar um cenário onde esse empréstimo que eu estou dando para você cria uma renda passiva para meus inversionistas. Vamos lá. O que é o que nós procuramos se vamos a fazer um financiamento para uma pessoa? Quem é o tipo modelo para essa pessoa? Um imigrante que acabou de chegar nesse país, que não tem os 7 pontos, é uma pessoa. E o outro tipo de pessoa que é muito interessante e sempre conseguimos ajudar é o tipo de pessoa que é empreendedor, que tem um negócio próprio e que quizás não tem a experiência aqui, mas tem a experiência em Brasil, por exemplo, Argentina, Colômbia, enfim. Tem experiência mundial, mas não tem ela aqui, certo? Nós vamos a fazer o quê? Nós vamos a fazer uma análise de risco igual, só que é um pouco diferente, não é tradicional. Eu vou analisar e vou tomar em conta sua experiência profissional. Se você, no exemplo que a gente colocou anteriormente, é dono de um restaurante em Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, e você quer montar um negócio aqui, eu já vou dar um pouco de crédito a você. Por quê? Porque se eu consigo confirmar que você teve um restaurante lá e estava dando certo, só que você decidiu vir para cá, ou ainda tem, eu posso dar essa experiência para você. E aí eu já fico com mais conforto, certo? Eu também vou dar um crédito à sua experiência profissional. Se nós, de empreendedor, se você já trabalhou como contador em seu país e aqui você vai trabalhar como contador, mas não tem 2 anos de experiência, eu vou calcular meu risco baseado no fator de que você já tem algo de experiência, entendeu? Então, o que é o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar que nós criamos oportunidades para pessoas que quizás precisam dessa oportunidade, só que não têm não têm os 7 fatores que um banco tradicional vai requerer de você, certo? O que é o que nós vamos a querer? Nós vamos a querer que você coloque uma cota inicial correspondente com o risco que nós estamos tomando. Essa cota inicial normalmente é de 15% a 30% do valor da casa, certo? Muito menos que você pagar a casa em cash, certo? Eu vou querer ver seus extratos bancários para eu ter um entendimento de quais são os seus ingressos, como maneja você seu dinheiro, como maneja você suas finanças, porque para mim e para meus inversionistas é importante eu entender essa parte, certo? Eu quero saber sua experiência de vida. Só o marido trabalha, a esposa não trabalha, mas você é mãe e agora vai começar a trabalhar, é outro aporte à família financeiro. Então, eu quero entender 100% como é que a família, nesse caso, está funcionando, certo? E a outra coisa que eu vou dar um mérito é a experiência educativa, certo? Você tem um pós-graduado, você tem um master. O que você ha feito com sua vida educacional, certo? Essas são perguntas que um banco tradicional nunca vai fazer para você, certo? Mas para mim é importante. É muito mais importante de seu crédito aqui nesse país. Porque se você teve crédito em Brasil, em Sudamérica, e aqui não tem, eu posso ver como está seu crédito lá, entendeu? E eu vou dar um valor para isso, porque você não é uma pessoa que só está recomeçando a vida, você já teve uma vida em seu país e está procurando outro país, está empreendendo em outro país por X quantidade de razões, entendeu? Então,
Para mim, esses fatores são muito mais importantes. Eu vou analisar, vamos resumir. Eu vou analisar quanto dinheiro você tem para colocar como cota inicial. Eu vou analisar seus extratos bancários para ter um entendimento de como você maneja suas finanças. Eu vou analisar tanto sua experiência profissional como sua experiência educativa para poder analisar o risco que meu inversionista está tomando em dar uma hipoteca para você para comprar uma casa, certo? Você acha que está legal? Eu acho. Vai criar um cenário onde você pode comprar sua casa e não estar alugando uma casa. Criar um cenário onde você não tanto está comprando a casa, mas não tem que alugar por 2 anos enquanto você estabiliza o crédito, certo? Só cria um win-win situation, que é onde você está ganhando, meus inversionistas estão ganhando e todo mundo está ganhando, certo? É a ideia. Nós tanto proveemos as hipotecas como as propriedades, enfim, tentamos ajudar da melhor maneira possível, minha gente. Pensem bem, escutem bem. É uma maneira para você comprar sua primeira casa aqui nos Estados Unidos. Eu acho um sistema muito legal. Se você está gostando do que você está escutando aqui, por favor, entre em contato com nós, certo? Aqui na descrição do vídeo está toda a nossa informação. Estamos aqui para discutir qualquer ideia que você tenha, qualquer pergunta que você tenha. Minha gente, se estão gostando, é um momento que eu pido para você deixar seu like aqui no meu vídeo, certo? Vamos atrair muitos tópicos como esse, interessante para vocês e como nós podemos ajudar vocês aqui no futuro. Nós temos várias parcerias para quando você está aqui, não só para uma casa, mas para você navegar em um país que você só está chegando agora. E a ideia nossa é ajudar as pessoas que estão precisando dessa ajuda, certo? E não atrapalhar pedindo um crédito que você não tem, não atrapalhar pedindo um historial de trabalho que sabemos que não tem porque acabou de chegar. Enfim, minha gente, estamos aqui para lhes ajudar.